a mensagem dele sempre. Boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso PDC Cast. E hoje a gente tem como convidado o Nathan Neves. E ele vai começar, né? Vai bater um papo aberto aí sobre diversos assuntos aqui, acho que não só da nossa cidade, como do meio político aí. Vai ser bem interessante. Nathan, começando. Começando. Começa assim, né? Ninguém te conhece, então você já fala quem você é, de onde você começou, a sua história assim de início, né? Sim. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui, participando aqui desse podcast, né? Para mim é uma honra aí, né? Eu agradeço o convite, né, dos amigos aí. Para quem não me conhece, né, eu sou o Nathan, eu participei aí do último movimento político aqui da nossa cidade, né? Apoiei para prefeito o ex-candidato Silvio Magalhães, né? A gente fez aí uma campanha limpa, né? Lógico, com certeza, né? Claro, a gente não obteve o resultado que a gente gostaria, né? Mas estamos aí, né? A gente continua aí trabalhando, independente de eleição, a gente continua aí trabalhando firme e forte aí em prol da nossa população aí. Mais uma vez agradeço o convite dos amigos aí, o Jonathan, né? Enfim, agradeço o convite de todos vocês aí. Pô, a gente que agradece, né, por você ter aceitado aí, querendo ou não, é uma honra. E, Nathan, você falou que você ajudou. Eu tô errado, mas você se candidatou, que eu estava até conversando com os rapazes antes. Você teve uma candidatura sua para essa última eleição? Não, eu me juntei junto com o Felipe Mateus, né, nessa última eleição, para a gente tentar experimentar algo novo, né, que já funciona em alguns estados, inclusive aqui de São Paulo, né, que é o mandato coletivo, né. Hoje a gente tem mandatos coletivos de vereador, inclusive de deputados estaduais e federais. Inclusive a gente tem mandatos coletivos aqui em São Paulo e é um projeto que dá muito certo. O que consiste um mandato coletivo? É um grupo de pessoas, né, onde que no lugar de ser ter um titular, né, no nosso caso aqui, no meu caso aqui foi o Felipe Mateus, tinha eu e mais o Will Santos, né? Ao invés da gente pegar a cadeira de assessor, a gente estaria na cadeira de co-vereador. Como que funciona? O vereador, no caso o Felipe, ele só poderia tomar as decisões caso eu e o Will, né, os co-vereadores, estivessem de acordo ou não, né? Isso também é muito interessante, porque esse mandato coletivo, inclusive, ele é tiro e queda contra a corrupção, né? Porque, assim, se de repente, vamos supor assim, um exemplo aqui que eu vou dar, se o Felipe recebe uma quantia, né, uma quantia a mais para poder aprovar tal projeto, né, enviado pelo prefeito. A partir do momento que ele colocasse na mesa esse projeto para ter uma discussão entre nós três, e eu e o Will, a gente reprovar esse projeto, se ele chegar na urna, lá na urna não, lá na tribuna, se ele chegar na tribuna e aprovar esse projeto, na hora, a gente vai conseguir identificar que tem algo errado, né? E tudo é registrado, né? Tudo é registrado, né? Se aprovou o projeto, se não aprovou, fica tudo registrado. Então, se o Felipe chegar na tribuna e falar, eu aprovo, então a gente já consegue ver que tem algum indício de alguma coisa errada. E aí onde consegue-se abrir uma investigação para ver o porquê dessa postura, né? Porque, como eu disse lá atrás, o Felipe ele só poderia fazer uma aprovação diante da nossa aprovação. Da aceitação, né, do grupo. Isso, exatamente. Cara, é bem interessante, né? Porque
diminui muito o risco de corrupção. É muito interessante mesmo isso aí. Uma forma de fiscalizar o outro, né? Eu acho que só que, como tudo, tem falha, né? Assim, não te criticando, pelo amor de Deus, Jonathan, mas é aquela questão de, se for tudo a mesma panelinha, acabar, né, dando a famosa, seria né? interessante fazer com pessoas de... Não sei se pode fazer com partidos diferentes, não, né? Acho que não. Tipo, opositores. Eu não entendi a pergunta. Pode fazer com opositores? Tipo assim, você... Meio que uma forma de um meio que fiscalizar o outro, vamos falar assim, entendeu? Que nada melhor do que com essa intenção. Sim, a intenção, assim, a intenção do mandato coletivo não é apenas fiscalizar o vereador, né? E sim, assim, todo mundo vai ter ali, um fiscalizando o outro, né? Se por exemplo, botou um projeto na mesa, beleza. Eu aprovo o projeto, mas por que você aprova o projeto? Aí tem que dar a justificativa. Enfim, é uma discussão ali, né? Onde dali vai ser um resultado, se aprova ou se não aprova. Foi nessa última eleição, Nathan? Acho que você começou a falar e eu não prestei muita atenção. Você fez essa candidatura aí coletiva? Isso mesmo. Se eu não me engano, teve um outro também, acho que um casal não, um homem e uma mulher, né? Acho que o Zezinho e uma moça, né? Isso. Se eu estou enganado. A coligação, a nossa coligação do PSB, junto com o PDT, o PV e o Partido Verde, a gente fez vários mandatos coletivos, né? Vários candidatos a mandato coletivo, né? E um deles, sim, estava o Zezinho Reis, junto com a engenheira Maschielli, né, que inclusive ela somou bastante junto com a gente, assim como todos, né? Todo mundo somou. Então era do mesmo partido. Nossa. Oi, não entendi. Era do mesmo partido, então? Isso. Na verdade, o que acontece? Por exemplo, o Felipe, vamos dar um exemplo aqui, o Felipe, ele está no PDT. Então, assim, já eu e o Will, a gente não precisa estar filiado a um partido, porque a gente é apenas os candidatos a co-vereadores, né? Porque, assim, para a Justiça Eleitoral, o que vai constar é somente o nome do Felipe, porque esse mandato coletivo, esse projeto que está sendo desenvolvido em várias partes do Brasil, ele ainda não é, como é que eu posso dizer, ele ainda não é intitulado pela Justiça Eleitoral, né? Lá pelos órgãos lá superiores eleitorais, né? Mas que eu saiba, ainda está em discussão isso daí para poder formalizar direito isso daí mesmo aí para virar, como é que eu posso dizer assim, para ele se tornar uma lei, né? Para que para ter suas regras, né? Provavelmente ter suas regras específicas. Que deixa só na parte da questão dos vereadores, né? Talvez quando virar lei possa se estender pelos deputados e tudo mais, né? Então, hoje, né, como eu havia dito, hoje a gente tem deputados federais, deputados estaduais em mandatos coletivos, né? A gente tem mandatos coletivos nas assembleias legislativas estaduais, lá no... Isso, pode... quem for pesquisar no Dr. Google, né, como eu às vezes costumo chamar, né, Dr. Google, que o Google tem de tudo, né? Tem inúmeras coisas lá, né? Pesquisar no Dr. Google, mandatos coletivos, lá vai ter muita informação, inclusive melhor do que eu já estou explicando aqui, né? Para entendimento. É um projeto bem bacana. É um projeto bem bacana que eu acho que seria muito bom se tivesse funcionando aqui na nossa cidade. Daí as regras para ser elegível é a mesma do candidato individual. Precisa ter maior de 18 anos, ter o título de eleitor ativo, né? Acho que e mais outras regrinhas também. Isso, no caso, para o Tribunal Superior Eleitoral, para ele só vai constar apenas como se fosse um candidato individual, né? Não um mandato coletivo ainda, né? Que, como eu havia dito, o mandato coletivo ele ainda não está institulado ainda, né? Mas que eu saiba, está em tramitação isso daí.
né? Mas, enfim, aí, em questão de votação, né? Por exemplo, o Felipe tem lá 100 votos. O Felipe tem 100 votos. Aí junta eu, tem mais 200, vamos supor assim. Aí chega o Will, tem mais 400. Junta tudo isso, 400 mais os 200 mil, vira em torno, fica 600. Mais o do Felipe, 700. Aqui em Bertioga já fazeria uma cadeira. Com 700 votos faz uma cadeira. Na minha visão de começo, só o Felipe era votado. Ah, não, mas na assim, urna, vai ser só o Felipe. Na urna é só o Felipe mesmo. Ele, tipo assim, ele carrega 200 pessoas, entendeu? Um exemplo, entendeu? Por ele, aí o Felipe vai ser, entendeu, né? Sim, agora entendi. Na urna, isso, na urna é só o Felipe, é como se fosse o Felipe, né? Os meus votos, mais os votos do Will, para a Justiça Eleitoral, entende que seja só do Felipe, todos esses votos. Entendi, não? Ô, Natan, tu tem quantos anos, cara? Já tô com 18 já, graças a Deus já. Caraca, bicho, tu é novo assim, né? Tá empenhado, né? Mano, assim, ele é novo, ele é muito empenhado. Eu sigo, se não me engano, você no Facebook, eu vejo várias postagens tuas, pô, e vários projetos, né? Tipo, só um não, é vários, né? Tô que eu não consigo nem lembrar de todos, é bastante, né? Acho que até o projeto da Lulu, né? Ele tava engajado aí, né? Foi, ele ajudou bastante. Projeto de quem? Na campanha da Lorena. Da Lulu. Eu acho que tu era bem novo, né? Era. Sim, lembrei. Que eu não estava conseguindo entender direito, mas agora eu já consegui entender já. Sim. Isso é mérito dos nossos microfones. Ou da internet, né? E outra coisa que eu lembro também, pode até dar uma descontraída também, eu lembro do Natan, talvez ele não lembre disso, mas eu trabalhava no CRIO, eu e esse rapaz branquinho, o Aleph. Eu lembro que você já arriscava locutor, pô. Não sei se tu lembra disso. Tu era criança. Sim. Eu não lembro de vocês, mas... ou seja, foi mais ou menos 10 anos atrás. Você tá com 18, ele devia estar com uns 8 anos. Eu não tenho lembrança dele. 10 anos, mano? Caramba. Que já foi há 10 anos atrás. Eu tô com 27, eu tava com 17. Ele tem 18, irmão. Começou com anos. Assim, o que acontece? Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Na verdade, a minha carreira de locutor se iniciou lá no Semar, né? Acho que uns 10 meses depois que foi inaugurada, né? Lá eu conheci o Medina, né, que era o locutor de lá do Semar na época, né? E foi aí onde eu comecei, né? Comecei ali a carreira, trabalhei lá também, tá vendo? Isso. Inclusive, esses dias eu estive lá fazendo um evento, lá no Semar mesmo. Voltei, eu chamo o Semar hoje de minha escola, né? Porque foi lá onde eu comecei a minha carreira de locutor. Não, sério mesmo. Eu comecei lá com 11 anos. Com 11 anos eu comecei lá. Ou seja, mas começou realmente... Acho que pela idade não podia, mas não foi como um serviço. Foi só, tipo, aquele negócio... Freelance, né? Isso, não, só para brincar. Os freelancers, né? Na verdade, assim, foi uma aprendizagem, né? Para mim o Semar foi... para mim o Semar foi uma escola. Não, assim, dali, do Semar ali, eu não... só o que eu ganhei foi conhecimento, né? Inclusive, eu só inclusive, eu só tenho que agradecer, né? Porque hoje, a publicidade, a locução, para mim, hoje, é uma coisa que eu adoro demais de fazer, né? Inclusive, como eu sempre falei para muita gente, a locução, né? A comunicação, a publicidade, sempre foi o meu trabalho original. Sempre foi o meu trabalho original. Foi onde eu comecei mesmo a caminhar mesmo. A questão da política foi só uma consequência, né? Pelo fato de você lidar muito com o público, conhecer bastante gente, né? Acho que algumas indignações, né? Também. Também. Algumas indignações aí com a cidade, normal, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Pô, e legal, porque assim, tu novo deu a cara a tapa, né? Que assim, acredito que você deve ter tomado muito tapa, em modo de falar, né? O pessoal deve ter criticado bastante. Rapaz, o tanto de... Falar assim para vocês, né? O tanto de, assim, que eu já cheguei a sofrer algum tipo de represália, sim. Isso daí não tem como fugir normal, disso. Né?
Mas assim, infelizmente hoje, muitas pessoas, né, incluindo alguns políticos aqui da nossa cidade, não gostam de ouvir a verdade. E não gosta quando a gente aponta os erros e a gente torna público esses erros. E esses erros, muitas das vezes, são nítidos. Só que, sabe, falta vontade de acertar esses erros. Sabe, eu sempre falei sobre isso. Né? Eu sempre falei disso, eu sempre prezei pelos direitos do cidadão. E disso eu sempre prezei. Né? Em todo o tempo que eu estou aí nessa empreitada aí, eu sempre prezei por isso. Né? E por muitas vezes, inclusive até hoje, né, eu vejo ainda muitos direitos do cidadão que paga o seu imposto, ganha um dinheiro suado só para pagar imposto, e ainda assim continua um monte de erros. Um monte de erros na cidade. Ó, você vê, esses últimos dias de chuva que deu aí, lá no bairro do Indaiá, uma tampa de esgoto, não sei agora, eu ainda não obtive a informação se é uma tampa de esgoto ou se é uma tampa ou se é a tampa da rede pluvial da prefeitura, ou se é da tampa de esgoto da Sabesp. Essa tampa simplesmente se mandou, sumiu, e ficou aquela cratera aberta no meio da rua. Né? Inclusive um carro de um amigo meu caiu lá, nesse buraco. E estava uma enchente danada. Ou foi você que postou, ou foi outra pessoa, mas eu vi. Não sei se tu chegou a postar, eu vi uma. Quem postou foi o Edmilson, né, o Didi, meu grande amigo Didi. Ele que postou lá, inclusive avisando, né, a todos os meus amigos motoboys aqui da nossa cidade, que muitas das vezes passam por ali, por aquele trecho ali da Avenida Anchieta, né? E só não deu tempo de avisar esse meu amigo, acho que eu creio que foi ele sim, né? Porque afinal ele também postou que, pelo que eu entendi, foi o carro dele que caiu lá na cratera lá, que foi o Silvio, né? O Silvio radialista. Aí, né, fazer o quê? Não deu tempo. Né? Não deu tempo de avisar ele, mas eu creio que também ele não conseguiu enxergar o buraco, já que estava uma enchente, né? Acabou enchendo a Anchieta ali. Infelizmente, aquele trecho da Anchieta ali... Na principal, meu. Infelizmente, aquele trecho da Anchieta ali vive enchendo, né? Pelo que eu recebo de informação toda vez que chove, ali vive enchendo, e não só ali, lógico, mas vive enchendo e nada da prefeitura tomar uma providência. Nada da prefeitura tomar uma providência. Sabe? Isso é que eu acho errado. O tanto de imposto que a gente paga, Bertioga hoje é uma das cidades que mais tem imposto no estado de São Paulo. É uma das que mais tem imposto. E a gente recebe tão pouco retorno, assim, sabe? E aquele dinheiro que, quando eu estudava, a professora falava muito sobre um dinheiro que era o professor de matemática, não vou lembrar agora, ele falava muito sobre o dinheiro que Bertioga recebe dos... Caramba, qual é o nome? Que passa petróleo aqui? Eles falam, tem um duto. Isso, os dutos da Petrobras. Eles falam que ganham... Isso, eles falam que dá muito dinheiro para Bertioga. Então, assim, tu que tá nesse meio, vamos assim colocar na ponta do lápis. Já era para Bertioga estar muito mais evoluída, acredito eu. Com todo esse dinheiro que com certeza. Agora, vamos fazer aqui uma comparação. Quanto será que... Vamos pôr aqui, apenas dois lugares. Quanto que a Riviera arrecada de IPTU e quanto que o bairro Morada da Praia arrecada de IPTU? Vamos pôr na ponta do lápis. Só que os dois juntos, aliás, nem precisa ser os dois juntos, só a Riviera já dá para sustentar todo esse centro aqui da nossa cidade aqui. Né? Então, assim, fora o que se arrecada na Riviera mais o Morada da Praia, ainda tem os outros mais de 15 bairros que Bertioga tem, desde do Caibura a Boracéia. Né? Então, assim, era para a nossa cidade estar muito mais evoluída do que hoje. Né? Era para a gente ter um hospital decente. E o que a gente, infelizmente, no ano passado, teve que ver é um episódio que é lastimável, né? 10 leitos de UTI cateados. Eu ia te perguntar sobre isso, mas já que tu tá falando... Não deu em nada, né? Que assim, chegou a ter investigação em tudo, mas, pô, tá nítido que o negócio tá errado. Como que não dá nada, assim, tu sabe o porquê, assim, tu tá nesse meio, assim? Foi até o Silvio, né? O cara que se apoiou. Isso mesmo, Júnior. Sim. Deixa eu explicar para vocês. O que acontece? Esse processo,
ele está tramitando aqui no fórum daqui de Bertioga, né? Muita gente, inclusive algumas pessoas até comentaram comigo na semana retrasada, né? Poxa, aí cadê aquela denúncia do GAECO, tal, não vai dar mais nada, não teve nada errado, não sei o que, isso e aquilo. Gente, calma. A justiça desse país, vocês sabem que é muito lenta porque ela está sobrecarregada, ela está saturada, né? Então, assim, isso daí virou um processo, né? E está tudo sendo investigado, está lá no fórum daqui da nossa cidade. O processo é público, inclusive, né? Dá para ser consultado. E assim, o processo ele está tramitando no fórum. Então, até sair algum resultado disso, ainda vai demorar mais um pouco, né? E quando sair, aí a gente vai ver qual vai ser a novidade sobre esse carro, esse caso, né? Na verdade. Mas assim, sim, vai dar sim alguma coisa. Só que é como diz aquele velho ditado: a justiça tarda, mas não falha. Sim. Não falha. Porque Disso daí eu boto fé na justiça brasileira. Disso eu boto muita fé e eu tenho certeza que a justiça desse país ainda vai dar algum parecer quanto a tudo aquilo que aconteceu, né? E que sim, a denúncia do Silvio ao GAECO, sim, é verídica. Não é como que nem o prefeito havia dito que eles não encontraram nada, e isso, aquilo. Sim, encontraram coisas sim. Meu, tá nítido. Se for nas Na reportagem matérias eles mostram, de televisão, isso. Né? Meu, até desculpe falar, mas até pé de maconha encontraram no meio dessa operação, pé de maconha. Agora, se é para tratamento ou se não é, a gente não sabe, né? Com todo respeito. Medicinal, mas assim, tá nítido. A reportagem continua disponível aí para quem quiser ver. Continua disponível para quem quiser ver. Inclusive, pode ir no portal de jornalismo da VTV, que vai estar lá também, até inclusive um pouco mais detalhado sobre isso daí. Se eu não me engano, apareceu até na Record, né? Se eu não me engano, chegou a aparecer na Record. Foi onde eu vi. Apareceu na Record, apareceu no SBT e apareceu no Acho que o G1 também, na Globo. Apareceu na Globo. Se apareceu em outras emissoras, aí eu já não cheguei a ver ainda, né? Porque já faz muitos anos também que eu não paro em casa para assistir televisão também, né? Porque, infelizmente, falando aqui agora da mídia nacional, infelizmente a mídia está muito politizada, infelizmente. Tá, né? pô. Mas assim, é porque eu também não paro em casa. Todo dia eu tô correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá na rua, por aí. Então, assim, a gente deu eu sorte não paro de em casa. um domingo à noite ainda, tá ligado? Pô, domingão. A gente deu sorte ainda. Para vocês verem que comigo é praticamente 24 horas na rua, né? É praticamente 24 horas na rua. Semanalmente aqui no nosso bairro, Vila Gaó, eu costumo fazer uma ronda à noite, né, para poder estar fazendo uma verificação em todo o sistema de iluminação pública. Eu já cheguei a ficar meia-noite, quase 1 hora da manhã, fazendo ronda. Agora eu pergunto para vocês, assim, com todo o respeito também aos presidentes de associação de bairro, também, enfim, alguns vereadores também, mas assim, perguntar não ofende. Sim. Mas quem é que fica até essas horas na rua trabalhando? Na rua, trabalhando pela população. Quem que fica até essas horas? Com todo respeito. Ninguém. Exatamente. Fora os cargos assim que são para isso, né? Fora os cargos que são para isso, tipo assim, polícia, beleza, segurança, mas fora isso ninguém. Ninguém vai, mano. Ninguém vai ficar olhando, fiscalizando, ligado, uma hora dessa. Isso. Aí, numa outra semana aí, né, eu ainda tive que ouvir gracinha em grupo de WhatsApp de gente falando que eu não era daqui de Bertioga, sendo que eu, Natan, eu tenho sangue caiçara, eu nasci aqui. Muito diferente de muitas pessoas por aí que simplesmente chegaram ontem em Bertioga e hoje estão falando, eu amo Bertioga. Mas, meu, olha, para mim isso é uma falsidade, sabe? Aí esse ser teve a capacidade de ir num grupo de WhatsApp para tentar me fazer passar alguma vergonha e falar, meu, só quem não é da cidade não vai ver as coisas acontecer. Eu peguei e falei para ele, meu amigo, eu sou sim daqui da cidade, eu tenho sangue caiçara.
Eu nasci e fui criado aqui, e aqui eu tô até hoje. Eu nunca me mudei de Bertioga, eu nunca fui morar em outra cidade. Eu ainda falei para ele, se você quiser, eu mostro até o meu RG para você. E tá lá, naturalidade Bertioga. Agora vai falar que é documento falso? Assim que nem algumas vezes que o Caio me processou durante a eleição, onde eu fiz algumas matérias, escuta só, onde eu fiz algumas matérias sobre a escola William Aureli, vou até dar um exemplo aqui, a escola William Aureli. O Caio, ele fez um vídeo lá com superprodução, falando que foi ele que pediu lá para o governo do estado para poder entrar com a reforma na escola, isso e aquilo e outro, não sei o quê. Só que eu, na condição de participante, né, de ingressante do conselho de escola, eu tive acesso a todos os documentos. Eu estou desde 2018 acompanhando de perto a gestão da escola, né, a direção da escola. E eu sei que desde 2018, que a Juliana, o Maciel, eu também estive junto também, a gente estava desde 2018 brigando, pedindo, implorando para o governo do estado a reforma da escola. E era promessa atrás de promessa, promessa atrás de promessa, sabe? E só agora que a reforma saiu. Aí o Caio chegou falando que foi ele, né, que fez com que a reforma acontecesse. Alguns dias depois de eu ter analisado todos os documentos, né, porque a gente também tem que ter argumento antes de falar, para a gente não falar besteira, eu digitalizei todos esses documentos, fiz uma matéria e joguei para o Facebook. O Caio me processou alegando que todos aqueles documentos eram falsos, eram falsificados. E o que a justiça entendeu? A justiça eleitoral entendeu que esses documentos não são falsos, e sim apenas uma tentativa de omissão de imprensa, né? Uma omissão da imprensa, porque gente, eu trabalho como jornalista autônomo, né? Porque eu não trabalho, por enquanto, para nenhum jornal local. A justiça entendeu, e assim, existe a lei da liberdade de imprensa, e foi isso que tentaram fazer. Tentaram omitir a imprensa, e a justiça negou isso. Inclusive o Caio, ele pediu a desativação dos meus 3 perfis de Facebook, mais a minha página, e a justiça de pronto negou esse pedido liminar. Eles recorreram e o juiz manteve a decisão. Então, assim, dá para ver também que, assim, esses fatos comprovam, mais do que claro, que eu sempre trabalhei com a verdade. Não é à toa que hoje, somando com os meus 3 perfis no Facebook, temos mais aí de 8.000 pessoas, mais de 8.000 pessoas daqui da cidade que me acompanham o meu trabalho, né? Então, assim, se eu trabalhasse só em cima de mentiras, eu não teria todas essas pessoas, todo esse carinho que todas essas pessoas têm por mim, né? E isso também, né, eu até gostaria de parabenizar, não vou lembrar agora o nome do o juiz Cláudio Teixeira, aqui da zona eleitoral de Santos, pela sua postura correta em preservar o direito de liberdade de expressão e também liberdade de imprensa, né? Que o que ele mais prezou foi a liberdade de expressão, né? Isso daí eu quero registrar aqui esse parabéns pela postura também. Sim, interessante. E voltando a falar de escola, cara, no bairro aqui, tem uma escola também, não sei se você é um cara que está por dentro aí de tudo, que teve que interditar a escola e o governo do estado, eles, no caso, teve que mudou com Maria Aparecida. Eles falaram que ia doar o terreno para
para a prefeitura e eles só estão esperando a prefeitura doar um terreno para eles construir a escola de novo. Até hoje, nada, mano. Se eu não me engano, cara, tem no mínimo 2 anos já que a escola já teve que ir para uma Aparecida e aqui no bairro não tem escola mais. Ensino fundamental e médio. Não, aliás, eu acho que já fez 2 anos que a Escola Jardim Vicente de Carvalho foi interditada. Inclusive, eu já tive a honra de também frequentar esse colégio. Né? Pô, é um colégio muito bom. Isso eu acho uma tremenda barbaridade, porque assim, o Estado tem dinheiro suficiente para poder até, inclusive, reformular toda aquela escola. Até onde eu sei, os planos para poder dar um jeito naquele lugar era transformar aquela escola numa escola de ensino integral, né, de tempo integral, que parece que seria a primeira escola de ensino integral que teria no estado de São Paulo, né? Parece alguma coisa assim. Só que até hoje é promessa atrás de promessa, né? E o nosso dinheiro indo para o ralo, né? E o abandono que ficou aquela escola. É lamentável isso que aconteceu. Uma rua atrás e toda vez que eu vou passear com meu filho lá naquela rua dessa escola, o que mais vê o português, claro, são noias entrando lá dentro. Tanto para tá abandonado, usarem as drogas dele, como até noia as mulheres, né? Em troca de algumas moedinhas, fazer sexo ali dentro, né? Para consumir as drogas delas também. É muita coisa que vê lá, velho. E, cara, pra você ver, só o detalhe que eu conversei com a moça que eu conversei, ela trabalhava na secretaria da escola, né? Ela falou, o Estado só está esperando a prefeitura dar um terreno. Não sei o quanto isso é difícil para a prefeitura, mas é só um terreno, mano. Espaço Bertioga tem, a gente sabe disso. Sim, muito espaço, viu? E muito espaço. Né? Mas fazer o quê, né? Eis aí o desgoverno do PSDB, né? Um desgoverno, né? Aliás, corrigindo aqui a minha fala, um desgoverno que simplesmente não sabe nem o que está fazendo, não tem dó e nem piedade do povo e simplesmente passa por cima dos direitos do cidadão. Né? Nossa, na hora de recolher o imposto, nossa, vem, só falta lavar até as cuecas, dos pessoal por aí, só para poder receber o dinheiro. Agora, e na hora do retorno? Na hora do retorno, simplesmente some todo mundo. Né? Porque a gente paga imposto, e ai daquele que não pagar, hein? Ai daquele que não pagar imposto. Né? A gente paga imposto, mas a gente não tem retorno de praticamente nada. Vê o Hospital de Bertioga. O hospital nosso aqui tem condições de ser um hospital referência. Não estou aqui falando mal dos profissionais de saúde. Esses aí estão dando a vida... os profissionais de saúde, eles estão dando a vida pelas outras pessoas. Eu quero parabenizar, deixar bem claro aqui, que eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde. Quando eu falo do hospital em si, eu falo da sua estrutura. Certo? A gente tem tá bem claro aí para quem quiser ver, ao vivo e a cores. E 3D ainda, imagem 3D. Uma obra de ampliação que está há anos, desde a época do Geraldo Alckmin, abandonada e até hoje nem foi inaugurada. Até hoje não foi inaugurada. Né? Cadê esse desgoverno do Estado que simplesmente não toma uma providência? Muitas pessoas perderam a vida nesse hospital. Muitas pessoas perderam as suas vidas. Gente, algumas pessoas, inclusive, acabaram morrendo por falta de UTI de hemodiálise. Aqui não tem equipamento de UTI para hemodiálise. Algumas pessoas já perderam suas vidas por conta disso, porque o CROSS,
infelizmente não conseguiu ceder uma vaga em algum hospital de Guarujá, de Santos, de Cubatão, sei lá. Não conseguiu região, abrir uma vaga. Não conseguiu abrir uma vaga. É que como, infelizmente, assim, vai encerrar daqui a 1 minuto, eu já vou abrir outra sala. Não vai demorar, é rapidinho. Eu só vou encerrar essa daqui para já poder abrir outra, senão vai cortar bem na metade do que você está falando. Então, guarda o raciocínio, vou encerrar aqui e já manda outro link, rapidão, tá? Beleza, a gente já vai mandar o link. Vou encerrar aqui, já vou mandar outra, peraí. Isso. Pode continuar. Se você lembrar a linha do raciocínio que você estava, pode continuar, senão a gente já emenda outra. Sim, vamos lá. Então, né, gente, como eu estava falando, o nosso hospital hoje, né, falando aqui na questão de estrutura, né, o nosso hospital tem condições suficientes para ser um dos hospitais referência na Baixada Santista. Isso eu tenho certeza absoluta. Inclusive, só no ano passado, Bertioga recebeu mais de 7 milhões para a área da saúde do governo federal. Pergunto para vocês, né? Aliás, não só para vocês, mas assim como todo mundo uma pergunta que fica no ar. Para onde foi para esse dinheiro? Que fica aberta aí a resposta. Quem quiser vir responder, pode vir, que a gente está muito interessado em saber para onde foi para esse dinheiro. São 7 milhões, né? Não é 7 mil. Então. A gente sabe que teve reforma, que acho que foi eu não sei, eu não entrei, graças a Deus eu nem fui, não precisei. Mas pelo que se falam, não mudou muita coisa Mudou a entrada, que assim, minha esposa ganhou o bebê depois dessa reforma, né? Então assim, a entrada mudou, lá dentro continua a mesma coisa, não mudou nada. Então, beleza, então é isso que eu tô falando. Pro que importa mesmo, não mudou nada? Não, eu tô que assim, os quartos, assim, pelo menos, vou falar pelo que minha esposa ganhou o bebê, sucateado, assim, tomadas para fora, pra você ter ideia, tinha tomada para fora, tipo, sem tomada, na verdade, sabe aquele quadradinho onde fica a tomada? Tinha fio exposto, tinha algumas, vou falar máquina, mas não seria esse nome certo, de fazer inalação, que fica nesses quartos, assim, bem velhos, ou seja, você pensa, pô, assim, lógico, não tô no meio político, mas eu sabia que tinha entrado dinheiro por esse negócio, que aparece lá naquela placona lá grande, e você vê que tá tudo velho. Se liga, veio pra tu, não sei se já chegou, como seu filho já fez 1 ano, o papelzinho do estado, do governo, para você dar uma nota pro hospital? Não, pelo menos, não. Quando a minha filha nasceu, veio assim. Sério? Ô, Nathan, uma pergunta que eu tenho, cara, que assim, e pelo jeito você é bem sério, você vai falar tranquilo, você não tem rabo preso, por que, assim, é tão super faturado, manutenções básicas, cara? Tipo assim, você vê, assim, uma praça que, assim, tu não gastaria 100 mil, mas aí tu vê lá na placa, 900 mil, tá ligado? Qual praça que você tá falando? Daqui do Maitinga? A que eu tinha visto nessa faixa de preço, aquela em frente ao Belegard, se eu não me engano. Que eu jogava muita bola lá. De preço? Nessa faixa de preço, 900 mil reais, velho. E sendo que assim, dá pra ver que não gasta 900 mil reais naquilo, velho. É porque pagou em dólar, irmão. Aí, pode ser. Olha, para vocês terem uma ideia, a praça aqui do Maitinga, que é a maior praça que existe aqui em Bertioga, também é o mesmo valor, 900 mil, que foi gasto com essa praça, segundo o que diz a placa lá, né? Sendo que no orçamento, sendo que na época do Mauro Orlandini, essa praça custaria R$500 mil, ou seja, teve um aumento de R$400 mil, né? Agora, assim, quero saber, agora, assim, eu como cidadão e como perguntar também não ofende, né? Por que teve esse aumento absurdo, né? Quase o dobro. Nisso daí? Quase. Será que mudou o projeto, alguma coisa assim? Teve alguma mudança drástica? Houve mudança. Entrou mais alguém para entrar dinheiro no bolso? Então, houve uma mudança no projeto, inclusive a planta que foi feita pelo ex-prefeito Mauro Orlandini, inclusive eu tenho uma cópia dessa planta guardada aqui comigo, né? E realmente, a praça do Mauro Orlandini, ela ficaria bem bacana, ficaria muito bacana, ia ter um espaço voltado para o público idoso, né? Enfim, ia ficar muito legal a praça, né?
eu até creio que ficaria até melhor do que isso que fizeram hoje, né, esse projeto do Caio. Eu acho que o projeto do Orlandini ainda está muito melhor do que o projeto que o Caio fez, né? Porque Pô, então ia ser mais com menos, né? Assim, o projeto do Orlandini só não deu uma volta, assim, como é que eu posso dizer? Só não pensou direito em fazer uma mini quadra poliesportiva, né, para as crianças poderem praticar futebol, basquete. Isso daí, se eu bem me lembro, isso daí não foi colocado no projeto. Isso daí não foi colocado no projeto. Mas, fora esse detalhe, essa praça teria muitas coisas, inclusive todo o espaço dela seria aproveitado. Embora seja aquele círculo, né, que eu acho que deveria ser quadrado, né, mas já que fizeram um círculo, todo aquele círculo ia ser muito bem aproveitado. Não ia ficar um espaço vago que nem ficou. Né? Ficou alguns espaços um tanto grandes, né, que acabaram ficando vagos ali, né? Sim. Poderiam ser melhor aproveitados, né? Entendo. Ainda por 900 mil, né? Era para ser bem aproveitado. Eu acho que a questão do círculo é só para ser uma rotatória, tá ligado? Ah, vamos aproveitar e fazer uma rotatória. Ô Nathan, tu tem já planos para a próxima eleição? Assim, a gente... então, assim, por enquanto, pensando, já falando aqui da próxima eleição, vamos ver, né? Por enquanto, eu posso estar me considerando hoje um pré-candidato, né? Eu nem sei se eu... como é que eu posso dizer? Eu nem sei se eu vou estar tendo condições para poder falar disso, né? Eu não sei nem se eu estou apto a dizer isso daí. Mas, assim, eu coloco na mão de Deus, né? Se Deus quiser... Bem, se não for isso, paciência, talvez fique para a próxima, né? Enfim. Você é novo, pô. Deixo na mão de Deus. Tu tem tempo. Pô. Mas Isso daí eu deixo na mão de Deus, né? Porque, afinal de contas, gente, o futuro a Deus pertence, né? Sim. A gente não sabe nem o dia de amanhã, né? Então, a gente também não pode ficar falando muita coisa assim também, né? Mas você considera a política uma paixão, assim como a área da publicidade, da locução? Ou é uma coisa que vai acontecendo na sua vida e você está seguindo esse caminho? Assim, política e publicidade são coisas distintas, né? E, assim, quando eu participei do movimento político, né, do último movimento político, eu separei as coisas, né? Eu meio que deixei a publicidade de lado para poder manter apenas um único foco, né? Sim. Que no caso seria a política, né? Porque senão nem a nossa cabeça dá conta, porque, bom, em vista dessa última eleição foi um verdadeiro caos, né? Para falar a verdade, foi um verdadeiro caos, assim, na minha opinião também. Foi um verdadeiro caos. Bomba atrás de bomba, ataque em cima de ataque, enfim, foi uma loucura, né, essa eleição. Foi uma loucura. Na minha opinião, foi uma loucura, né? Foi criado aqueles fakes de WhatsApp atacando o Silvio, depois ataca a Lucília, depois vai para cima do Caio, acaba causando uma confusão e, no final das contas, a gente... Ao invés de focar no que é bom, né? Que seriam os projetos, porque cada um tem de projeto e... Foi bem isso mesmo, cada um esqueceu o real motivo, né, que é da campanha, né, que está divulgando os seus projetos, e optaram por fazer uma guerra e a política ficou muito suja, mano. Eu mesmo, cara, ficou muito desinteressante essa É que antigamente ficava claro, né, o projeto, tipo assim, o projeto de fulano de tal é pavimentação dos bairros, projeto de fulano de tal é, tipo, a área da saúde, projeto fulano de tal é, tipo, a área da praia. Aí, tipo, você escolhia, vamos assim, antigamente, né, bem antigo, quando ainda era aquele calçadão bem antigo lá daqueles quiosques, era bem fácil, vamos falar assim, de decidir. Agora, nesse último, pelo menos, ficou bem que nem vocês falaram, uma coisa meio que briga, né?
E tem aqueles também, aqueles candidatos que falam que vai focar na área da saúde, educação e cultura. Aí não tem nenhum projeto, tá ligado? Mas fala. Tipo, não tem nada, né? Só você, de boca até Não, tem um projeto. Pô. Meu foco aí é na parte de educação, cultura e saúde. Aí você fala, beleza, o que você vai fazer na cultura? Ele, então, o meu foco é esse aí, mas me Não, coloca vou estar lá falando com meus e você vai ver. assessores, eu faço, né? Vou estar falando com meus assessores, vamos estar entrando num acordo aí, e assim vai. Tem muito, acho que é mesmo para encher, para acho que dar o pessoal, né, mano? Do partido, aqui, cada partido ele tem uma cota, né, mínima. Então os caras colocam, tem gente que eles colocam, que você percebe que é totalmente despreparado. Ô, Nathan, tu tava falando, né, que você faz bastante trabalho na questão da locução. Já fez algum trabalho em rádio, alguma coisa assim? Você pretende, de repente, ir para esse ramo também? Sim, eu já estive em duas rádios, né? Eu comecei através da Web Rádio Louvor, essa rádio é de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas Pelo nome é gospel, né? isso eu fiz, aqui mesmo no meu escritório aqui, foi feito o estúdio filial da Rádio Louvor, né, para que eu pudesse estar aí, né, a transmissão era feita via internet, né, várias pessoas de vários lugares do Brasil ouviam a minha programação, né, e foi aí onde eu comecei no rádio. Isso daí já faz por volta de 5 anos, quase 6 anos já, né? Que eu Começou já cedo. faço. No, É engraçado, no tipo, momento. ele é novo Né? e o maluco Ou já fez seja, uma com parte de 13. coisa, mano. E com 18, ele foi com 13 daí. 13 anos. 13 anos, mano, eu tava correndo. Não atrás de pipa, mas eu tava indo buscar jaca. Mano. É que o bom é que o timbre de voz dele é boa, né, pra locução. Não Então, sei se mano, tu acho que ele nasceu, se já. tu formou, não sei o que Alguém você foi, falou, mas tu velho, tu tem um timbre bom, velho. o doutor Natan nasceu e chorou. Ele falou, locutor, É. mãe, invistam nesse rapaz. Inclusive, logo, logo aí, né, se Deus quiser, eu mesmo vou estar lançando a minha própria web rádio também, com aplicativo disponível na Play Store também, enfim. Pô, legal. Só estou terminando de acertar aí alguns detalhes também, para que eu possa estar iniciando, né, esse projeto aí que vai ser maravilhoso, né, e vamos ver, né? Tu Vamos já ver aí fez no que alguma vai dar. Eu creio participação que aqui nas de Bertioga, nas rádios aqui de Bertioga? eu já fiz participação aqui apenas na Rádio Pré-FM, né? Eu já fiz aí Ah, algumas é grande, é grande. Acho participações que é lá. a maior daqui de Bertioga, né? Cara, acho que A do litoral, Pré-FM é sim. talvez. Pô. É que Acho que ela não aqui de só abrange Bertioga. Bertioga, né? Ela é litoral, né? Não, Não, só não, tô Bertioga. falando de Bertioga, ela é maior, né? Ah, não, essa é maior. A Rádio Pré-FM, que eu saiba, atualmente ela funciona no FM em praticamente toda a Baixada Santista. Eu não sei exatamente se funciona em toda a Baixada, né? Mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Pô, e tem retorno financeiro André, nisso, pelo menos, pô? Já que é a tua paixão, tu consegue ter um retorno financeiro nisso? Tipo assim, pra dá pagar pra as contas? focar nisso e pagar as contas, tá ligado? Dá pra me sobreviver disso, se for preciso. Sim, na locução, na publicidade, sim. Né? Inclusive, só deu uma parada, né? Há mais de ano aí, né? Eu tô parado, né? Em locução de porta de loja, né? Publicidade em porta de loja, por conta da pandemia, né? Veio a pandemia, simplesmente Sim. parou tudo, Parou né? tudo. Vários compromissos que eu tinha agendado, infelizmente foram cancelados, e aí veio toda essa bagunça. Agora que eu estou voltando aos poucos, atualmente eu tenho uma produtora, né, que é a LNNB Produções, que atualmente está fazendo uma publicidade digital, né, pegando todos os grupos de Facebook e WhatsApp daqui da nossa cidade, né, e até que está dando retorno, né, agora que os comerciantes aqui da nossa cidade estão conseguindo respirar um pouco novamente, depois de todo esse impacto econômico, né, todo esse sofrimento que todos nós tivemos, né, esse sofrimento aí, agora
está voltando aos poucos, né? O setor de publicidade está voltando aos poucos às suas atividades normais, né? Graças a Deus. Assim, já que está falando de pandemia, Natan, eu já imagino, mas qual a sua opinião sobre o lockdown, né? Que aqui Fechamento total, né, das coisas. No nosso estado e aqui na cidade, o que o governador fala, o nosso prefeito, ele acata, assim, né? O que você acha? Olha, eu vou falar para você, isso eu acho uma tremenda politicagem, sabe? Porque, assim, esse negócio de fica em casa, inclusive teve até um escândalo aí esses dias, né, com a esposa do prefeito, né, a primeira-dama, sobre aquele carro de R$800 mil, né, se eu não me engano é R$800 mil, né? Isso Fica na frente do CRIO pedindo cesta básica e andando com um carro de R$800 mil. Aí lascou. Sabe? Quando eu vi aquilo ali, eu achei uma tremenda de uma barbaridade, sabe? Uma tremenda, desculpe a palavra, né? Com todo respeito à primeira-dama, com todo respeito à primeira-dama, mas eu achei uma hipocrisia quando essa bomba atômica estourou, assim, né? Porque fica lá na frente, tal, pedindo cesta básica, pedindo para o povo deixar. O povo já está quebrado. O povo já está quebrado porque fica com esse negócio de fica em casa, fica em casa, fica em casa. Todo mundo perdendo emprego, todos os comerciantes sendo obrigados a fechar. Fica aí naquele comboio todo de carro, com todo respeito aos profissionais da vigilância sanitária, da fiscalização da vigilância sanitária, da Guarda Civil Municipal, enfim, com todo respeito a todos esses profissionais, mas ainda aquele comboio de carro para ir atrás de trabalhador, para ir pegar e mandar o comerciante fechar as portas do estabelecimento, com um monte de funcionário para pagar, contas a pagar. E daí a gente vê o William Aurélio sendo assaltado, a gente vê o Santander sendo roubado, uma mulher que foi assaltada no Rio da Praia, próximo do prédio do prefeito, sendo assaltada próximo ao prédio do prefeito. Inclusive eu também fui vítima de assalto próximo à Câmara Municipal. Eu fui vítima da violência aqui da nossa cidade. Infelizmente, os assaltos aqui na nossa cidade, o índice de assaltos tem aumentado a cada dia. Isso está nítido, tem aumentado a cada dia, né? E assim, não é culpa da Polícia Militar, não é culpa da Guarda Civil Municipal, e sim, novamente aqui falando, dos nossos governantes, porque não dão estrutura para todos esses profissionais trabalharem, sabe? Simplesmente pede para esses profissionais irem atrás de trabalhador, ao invés de correr atrás de bandido que está assaltando banco, de bandido que está atrapalhando o ensino, né, que está simplesmente atrapalhando a educação, o funcionamento de uma escola, né? Não, simplesmente manda fechar a porta daquele comércio ali que está aberto, só porque passou das 10. Mas espera aí, quer dizer que o Covid só começa a sair pegando todo mundo depois das 10? Não tem lógica isso, não tem lógica. É uma coisa sem lógica, sabe? Igual eu reduzir também o horário de ônibus, aí querendo ou não, os ônibus ficam tudo lotado, e qualquer lógica disso daí. Tipo, qualquer lógica, velho. Os ônibus tudo lotado, cara. Toda vez que eu trabalho em frente a um ponto, então eu só vi os ônibus passando lotado, a gente não entendia isso. Pô, eles reduzem a frota, mas qual o intuito? É pro pessoal pegar de vez logo? Já que é para você ver. Você acabou de tocar num ponto que eu praticamente já estava nesse ponto, já ia chegar nesse ponto, né? Enquanto isso aí, ó, metrô lotado, trem, ônibus, tudo lotado, né? Aí manda o comerciante fechar com o argumento de que tá havendo aglomeração, sabe? Isso é uma tremenda de uma hipocrisia, tá? Com todo respeito falando, mas isso é uma tremenda de uma hipocrisia, sabe? Porque quer dizer que agora o Covid só pega depois das 10 ou é das 11, trabalhador não pode mais. Só pega se estiver em pé, porque se no restaurante, quando você for sentar para comer, você tem que tirar a máscara, né? Aí o pessoal fala, então só pega quando tá em pé.
Porque quando Cara, eu você acho que sente e o tira a Covid, máscara, você não pega então, tá ligado? É que nem você falou, as hipocrisia. o Covid, eu acho que ele é preguiçoso e educado. Preguiçoso porque só vai à noite, tá ligado? E educado que ele espera o pessoal almoçar. Tá Fala, vendo? não, tá almoçando, eu vou respeitar. Tô de boa, Espera, né? tô esperando Quando terminar de almoçar, almoçar e levantar, eu pego aí, você. aí eu vou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de quem bola essas estratégias, pelo amor de Deus. Acho que talvez populismo, assim, eles querem fazer alarde para poder, de certa forma, chamar a atenção do pessoal. Ó, tô fazendo alguma coisa, Essa hein? é Nem que não praticamente o tenha mundo todo, fundamento. né, que tá assim. Ah, mano, não é pra chamar atenção, não. Desculpa, mas não é pra chamar atenção, não. Acho que é pra deixar o povo doido mesmo. De começo é pra deixar todo mundo assustado. Ah, com Deixou, certeza. né? Assim, a gente sabe que realmente a doença existe, ela causa, né, seus problemas, mas tem muita coisa aí que, de certa forma, parece não, né? Dá a entender que tá bem compreendida, vamos falar assim. Sim. Que eu vi um médico pô, falando esses dias na TV, acho que não sei, se não foi, não sei se foi na TV Cultura Litoral, que fala sobre, aí entra o canal da Bertioga, né, no horário, falando sobre a questão que, incrivelmente, tem várias pesquisas já, não do Brasil, lá de fora mesmo, que dentro de casa é mais fácil você pegar Covid do que fora, pela questão Ambiente. do ambiente estar aberto, ou seja, é muito menos a chance de você pegar fora de casa do que dentro de casa. Dentro de casa é muito mais Sim. fácil pelo contato, né? Ah, e, Nathan, sua opinião, eu queria saber, referente às vacinas, você acha que os grupos estão sendo vacinados na ordem certa? Porque está começando dos mais velhos para os mais novos, né? O que você acha? Olha, essa ordem que colocaram, né? Eu acho assim, tá praticamente errada. Tá e não tá, tá meio termo. Por quê? Porque assim, por que não vacinar aqueles que necessitam trabalhar? Né? Vacinar os jovens, vacinar as pessoas com mais de 30, 40 anos que trabalham, para que essas pessoas possam voltar ao trabalho, para poder levar o sustento para casa, né? Para assim, a vacinação poderá até ser mais rápida, E né? põe em Inclusive, né? lockdown realmente as pessoas que têm assim, essa deficiência imunológica para ter contato com o vírus, né? Tipo, os idosos ficam em casa. Agora os outros tomam vacina e vão trabalhar. Exatamente, porque assim, não vai. Essa ideia de vacinar primeiro os idosos para depois ir vacinando os mais jovens, assim, dos mais velhos para os mais novos, isso daí eu acho meio errado e meio certo. Meio certo por quê? Porque, querendo ou não, gente, os idosos, eles já têm uma imunidade um pouco mais fraca devido à idade, condição física, né? Então, eles acabam sendo um pouco mais frágeis, né? Inclusive, alguns, dependendo, né? Eles acabam se tornando crianças novamente, né? Eles acabam se tornando crianças novamente. Crianças no modo de dizer, né? Que eu digo assim, às vezes esquece algumas coisas, né? Esquecem coisas assim que qualquer outro ser humano mais novo, lógico, não ia esquecer, como por exemplo, uma torneira aberta, um fogão ligado, e infelizmente tem alguns idosos que acabam sofrendo disso, problema de memória, que é um Sim. problema que eu acho que é o que mais dá problema, né, nessas pessoas, né, problemas com audição, principalmente. Enfim, são pessoas frágeis e que, lógico, precisam ser imunizadas, precisam estar protegidas para poder viver mais um pouco. Agora, meio errado, porque assim, se um jovem hoje sai para trabalhar, quando ele volta, ele pode estar transportando o Covid para dentro de casa. E se esse idoso está dentro de casa, ele vai acabar pegando o Covid, mesmo ele estando em isolamento, mesmo ele estando em casa, assim como os governantes mandam ficar em casa, né? Então, assim, por que não vacinar os jovens primeiro, aqueles que precisam sair para trabalhar? Porque se eles estão imunes, se eles não vão conseguir pegar o vírus, então eles não vão levar o vírus para dentro de casa. Eles não vão levar. Que de certa Inclusive, eu forma também acho esse que negócio aí da vacina também já tá meio que, né?
Já tem vários casos, né? Pelo menos acho que da Coronavac. Eu já vi alguns casos. Se o pessoal jogar, que nem você falou, o doutor Google vai ver de pessoas que tomaram e mesmo assim pegaram a doença. Ou seja, nem, quer dizer, eles falam como se a vacina fosse a salvação, mas nem a vacina está dando certo. Então, tá na sua maioria, né? Mas mesmo assim ainda tem uma taxa de erro, então não é a salvação 100%. Sim, eu até ia tocar nessa questão, mas como você já tocou assim antecipadamente, né, realmente eu vi sim alguns casos, inclusive em fontes confiáveis, né, e assim, gente, se demora anos para fazer uma vacina, né, realmente demoram anos, são anos de estudo, são anos buscando a total eficácia, 100% de eficácia de uma vacina. Como que uma vacina, tomando 2 doses, uma vacina vai ter 50% de eficácia? Aí tem que tomar as 2 doses para poder fazer o 100%, né? Então, assim, é uma coisa que meio que não tem muita lógica. E, assim, eu assim, até acho um pouco meio que perigoso, porque a gente não sabe se isso pode dar reação. Pode não dar reação agora, mas e lá no futuro? A longo prazo, né? Será que vai dar reação? Sim. Então, porque é uma coisa que a gente já está podendo ver que não está tendo eficácia. Gente que já foi vacinada, já tomou as 2 doses da vacina, pegaram o Covid e faleceram. Eu estava ouvindo na rádio aqui de Bertioga, eles falando que eles iam aumentar para 3 doses, pô, pra você ter ideia. Era 2, né? Eles estavam pensando em aumentar para 3, para ter realmente eficácia. Então, parece também que acho que está surgindo uma nova variante agora, né? Mas sempre está tendo, né? E se eu não me engano, essa vacina pega a primeira variante, né? Essa vacina não protege dessas demais variantes. Acho que a vacina protege a primeira variante lá, né? Ou seja, de certa forma já está sendo tudo bem que eu não sou cientista e eu também não sou médico. Sim. Mas só que se for para pegar e colocar o povo ali e falar, agora vai tomar mais uma terceira, vai tomar mais uma quarta, uma quinta, uma sexta dose para falar que vai ter uma 100% de eficácia, eu acho isso um tanto perigoso. Mesmo, tudo bem, tudo bem, eu não sou cientista, não sou médico, não sou, né, não tenho nada a ver, mas assim, eu acho perigoso isso, né? Porque, se demora tanto tempo, que nem eu já falei, se demora tanto tempo para criar uma vacina de qualquer outra doença, se demora anos para se criar uma vacina, como que uma vacina que foi feita em questão de meses vai ter 100% de eficácia, 50%, não importa se vai ter que tomar 3, 4, 5 doses, como é que vai ter 100% de eficácia? Se com 2 doses a gente já está vendo aí que tem pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, pegaram o Covid e faleceram. Mas a pessoa tomou as 2 doses, mas o Covid não consegue atacar tanto como se não tivesse tomado. Pode até ser, mas e a vida? Perde do mesmo jeito. O Covid pode acabar não conseguindo ser muito agressivo porque já foi as 2 doses, mas acaba morrendo do mesmo jeito. E aí, adiantou do quê? Não foi agressivo, tá? E aí, e a pessoa? A vida não volta, né? Eu tô vendo aqui um quadro, né, mostrando o tanto de tempo que demora para fazer as vacinas que a gente está acostumado. Tipo, vai dar um exemplo aqui da meningite, né, que as crianças hoje tomam, que nem meu filho, que nem foi para você nascer, tomam acho que acho que é 4 meses, se não me engano, nos primeiros anos, depois para. A da meningite foi de 1889 até 1981, para ela realmente ser fabricada, vamos falar assim, entrar para uso, né? Coqueluche, de 1906 para 1948. Caramba. Todo esse tempo. Então, a gente sabe que vai ter, que não eu falei, 15 doses, vai só aumentar, então. Ou seja, isso daí foi feito, acho que 10 meses, a vacina. 10 meses? É claro que a tecnologia antigamente não era igual hoje, né? Sim. Mas mesmo assim é um prazo muito curto ainda. Um remédio comprimido que, assim, acredito que seja mais de boa para liberar, chega a ter 10 anos de estudo? Sim. Imagina uma vacina. Mas é aquilo, né, mano? Como a crise é mundial, todo mundo quer ser o primeiro país. Lembra na corrida? Todo mundo, se eu não me engano, acho que a Rússia anunciou antes.
só que aí deu ruim lá. E acho que parecendo a corrida da Guerra Fria lá, para ver quem ia chegar primeiro na Lua, né? Só que agora foi quem ia chegar primeiro na vacina do Covid. Pô, tá todo mundo com esse interesse aí. Ou seja, aí o pessoal acha que é interesse de saúde, né? Mas sempre é só interesse monetário, dinheiro, né, velho? Sim, porque quem faz primeiro, vem primeiro. E ganha, e vende por milhões aí, um lotezinho bom. Vende o preço que quer, irmão, se quiser. Sim, é que graças a Deus agora tá tendo bastante, né? Tem a da Oxford, Sim. Coronavac, tem a da Rússia, tem aquela do Brasil, né, que é meio que em junção da Coronavac, né? É uma parceria, né? Isso. Ou seja, de certa forma tá um pouco mais barato, acredito que possa disso. Sim. E, cara, Nathan, mudando de assunto aqui um pouco, não me confirma, esses dias eu vi, acho que minha esposa estava comentando comigo, se eu não me engano, fizeram uma campanha aí, acho que é uma vaquinha solidária para você. Isso, O que acontece? Os motoboys aqui da nossa cidade, inclusive eu quero deixar aqui um alô, um abraço a todos os meus amigos motoboys aqui da nossa cidade. Atualmente, né, como eu fiquei todo esse tempo parado, sem fazer publicidade e tudo, eu comecei a fazer entregas de bicicleta, né, um delivery de bicicleta, né, mais conhecido uma profissão como bike boy, que inclusive funciona bem lá em São Paulo, na capital de São Paulo. Temos bike boys em Santos, temos aqui no Guarujá também, inclusive alguns aqui em Bertioga também já começaram a operar, né. E os motoboys, né, como eu fiquei bem conhecido, né, junto com os motoboys, eles que se organizaram para fazer essa vaquinha aí, né, para poder estar adquirindo uma moto, né, para mim poder estar trabalhando melhor, né, para mim poder oferecer um serviço melhor e também para não fazer tanto esforço, porque fazer entrega de bicicleta, gente, não é fácil, sabe? Inclusive, pegar a entrega lá no Indaiá, irmão. Quando não no estabelecimento que eu trabalho hoje, né, mas num outro que eu já trabalhei, realmente eu chegava a pedalar daqui do centro até o Indaiá para fazer uma entrega. Quando eu tinha sorte, eu fazia duas. Tô falando para vocês, enfim. Não, e não foi uma única vez. Tu é do centro pro Indaiá para fazer um ainda, bicho. Quando o movimento era em fraco, dias de movimento fraco, eu pegava, você tem que pegar, fazer o quê? Né? Já que não tinha, aí pegava e só ia, né? E só ia. Natanzinho ia virar ciclista profissional. Não, se radialista não der, ciclista dá. Eu já tenho 8 anos de pedalada já. Eu já tenho 8 anos de pedalada já. No Indaiá, tu faz em quantos? Do centro no Indaiá? Do centro ao Indaiá, leva em torno de 30 a 40 minutos. Claro que com rapidez, mas com cuidado também, dependendo do que vai levar, né? Sim, com certeza. A distância boa, pô. Eu gastava isso daí na minha boa fase, né? Na minha fase que eu era esportista, surfava, vamos falar assim, eu gastava isso daí, 30 a 40 minutos, cara. Claro que minha bike é outra, né? Mas eu já gastei daqui, da Saoc, no portal lá da Riviera, eu já gastei 34. Caraca, aqui tu foi para Rio Santos. Isso, eu já fui para não, eu ia pela Anchieta. Acredito, eu dava essa volta toda. Que aí é uma baita de uma volta pela Anchieta. Porque na minha visão era mais seguro, né? E aí tinha ciclovia, então era mais seguro. Eu tinha aquele receio, né, à noite de ser atropelado. O risco é muito alto. Bastante. Aqui, infelizmente acontece, a gente sabe. Sim. Tá aí. Pois é, né? Aí os motoboys, eles organizaram essa vaquinha aí, né? E por enquanto estamos aí, né? Tô aí aguardando aí para ver, né? No que se vai sair alguma novidade quanto a isso daí, ou se por enquanto vai ficar meio parado, né? Porque hoje em dia
Agora as pessoas só querem dinheiro à vista e querem vender coisas usadas ou até mesmo coisas velhas a preço de nova. Novo. Sabe? Esse é um Tá episódio difícil comprar as que coisas. hoje em dia tá difícil. Hoje eu vejo motos no Facebook, inclusive até os motoboys ficam indignados, mas uma moto 125 inferior a 2010 sendo vendida a 10 mil reais, 11 mil, sabe? É uma coisa que, sabe, é fogo. É fogo. Às vezes tá com muitos km rodado. Eu paguei já 9 rodou, mil. Eu paguei 9 mil na época que eu tive uma moto, acho que foi 2014. Eu tive uma zero, tirei zero. 9 mil reais, pô. Sim. Logicamente financiado, né? Aquela prestaçãozinha boa, gostosa, mas, pô, tu comprar uma usada hoje, 2010, por 10, 9 mil reais é muito caro, velho. É muito caro. É muito dinheiro, mano. Tá louco? E você tem 18 anos agora, né? E a parte de habilitação você já tem? Ou ainda também está em processo? Sim. Não, está em processo. Já está caminhando já. Isso daí, lógico, né? Já está sendo providenciado aí, seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que vai dar, né? Eu creio que... Inclusive, eu quero deixar aqui o meu abraço aqui ao Mineiro, da Autoescola Mineiro, né? Um grande parceiro aí que também está me dando uma forcinha aí, né? Eu quero deixar aqui esse abraço de coração aqui e agradecer mais uma vez aí por essa parceria. Ele também acompanha o meu Facebook, ele acompanha também os meus trabalhos em prol da população e ele está aí me dando essa força aí. Eu quero agradecer e quero deixar esse abraço aí. Pô, bacana da parte dele. Ô, Nathan, porque tu pensa em fazer faculdade? Já tem um ramo aí já que você queira seguir, além das suas, né, das suas ocupações que você já tem? Planos de fazer faculdade ainda não entraram ainda nos meus planos futuros, né? Mas é algo de se pensar, lógico, né? Mas por enquanto ainda não entrou ainda em questão, porque assim, se fosse para mim fazer uma faculdade hoje, eu faria a faculdade de jornalismo e radialismo, né? Só que Bertioga, infelizmente, não tem essa faculdade. Eu acho que muitas pessoas já me falaram que tem em Santos. Parece que nem Mogi tem, né? Só tem em Santos. Então, assim, só o que eu vou ter de gasto para poder estar sempre me deslocando para Santos, para poder estar voltando, ou até mesmo para poder alugar um quartinho que seja lá, ou ficar numa pousada lá, só os gastos que eu vou ter com isso. Fora o que eu vou gastar de faculdade, principalmente agora, depois da pandemia, que provavelmente vai estar um absurdo mensalidade de faculdade. Então, assim, por enquanto, nos meus planos, faculdade não está incluído. Por enquanto, não. Ô, Júnior, você quer encerrar aí? Tô vendo que está faltando, acho que 2 minutos só, né? Vai encerrar, né? Já, né? O coitado tá querendo descansar, né? Tá com cara de cansado já quer descansar. Já tomamos quase 2 horas aí da vida do cara. Sim. Não, que 2 horas que nada, pô. É sempre bom, né? Tá batendo papo com os amigos, né? Também deixar registrado também aqui nas plataformas aqui desse podcast aqui para mim é uma honra, né? Tá participando aqui desse bate-papo, né? É sempre muito bom ter esse bate-papo aí com os amigos, né? Com certeza. O papo foi bom, acho que todo mundo gostou, assim, tu esclareceu bastante coisa, assim, não ficou amarrado a nada, não teve, né, medo de falar o que pensou na sua visão. Foi um dos que mais falou aí. Sim, não teve medo que assim, isso que é bom, que eu falo, pô, é falar, assim, ninguém tá, lógico, ninguém é dono da verdade, né? A gente pode errar no que tá falando, mas fala. E, pô, foi bom demais, pô, não tem nem que falar. Também. De uma próxima aí já fica o convite pra gente saber o que o Nathan faz nas horas vagas, né? Porque sim, é que agora nós entrou na parte política, vamos fazer. Ele não para nem em casa, né? Mano. Meia-noite e meia, o cara tá vigiando, fazendo sua ronda, pelo amor de Deus. Esse homem deve fazer alguma coisa na folga. Meia-noite e meia, o Júnior tá no primeiro sono já, mano.
Aonde eu durmo tarde, tem que assistir meus filmes, né, mano? Tá ligado? Vai cortar a qualquer momento, falta menos de 1 minuto. Cara, é isso. Galera, esse é o Natan, foi um prazer ter feito esse episódio com ele. Curtam. Compartilha, sigam o Natan na Facebook, com certeza Instagram. O Natan vai compartilhar na página dele. E é isso aí, Natan. Muito obrigado. Valeu mesmo. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço você, viu, Júnior, pelo convite. Para mim foi uma honra estar participando aqui desse bate-papo.